Está no ar pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa noite para todos que nos ouvem pela Rádio Trianon, AM 740, pela internet www.radiotrianon.com.br e pelo aplicativo TANIN no smartphone. Iniciamos agora a edição desta semana do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Dicê Engenharia, Tuxpan Cozinha Mexicana e Panam Cozinha Empório das Américas e Instalcom Telecomunicações Limitadas. Encontram-se aqui conosco nesta noite os seguintes torcedores. Boa noite, Igor Mendonça. Boa noite, amigos. Boa noite, Rogério Vidal. Boa noite, amigos, e é uma alegria estar com vocês. E o meu tradicional olá para minha querida tia Paulina, que pede inclemência, São Paulo ganhe, por favor. E hoje temos um reforço de última hora. Boa noite, Marco F. Boa noite a todos, eu agradeço o convite. Queria deixar registrado aqui que desde a minha infância eu ouço esse programa e que o meu grande sonho que está se realizando hoje era conhecer o Rogério Vidal, um homem muito bonito. Muito bem. Obrigado pela sinceridade, Marco. Muito bem. Convidamos a todos para que acompanhem e participem desta edição sui generis. Os ouvintes poderão participar da Torcida Paulista ligando no 11 3289 3580. Faça como o Sr. Ferrari. Ligue no 11 3289 3580 ou via Facebook Torcida Paulista, tudo junto. Estamos aguardando-os. Curta e compartilhe nossa página no Facebook. Passemos agora às notícias das principais agremiações dos principais clubes de São Paulo. Iniciemos, pois, por intermédio da grande Lusa, Juca. Igor, o que podemos destacar do time de João Pires? No retorno da Série B do Campeonato Brasileiro, após a parada da Copa do Mundo, a Portuguesa ainda não conseguiu vencer. O time do Canindé havia empatado 2 jogos e amargou sua primeira derrota nesta terça-feira por 2-0 contra o Icasa, o que deixou os próprios jogadores preocupados. Afinal, o resultado deixou a equipe rubro-verde mais próximo da zona de rebaixamento. Com um jogo a mais do que os seus concorrentes, já que abriu a 13ª rodada da Série B nesta terça-feira, a Portuguesa soma apenas 11 pontos e está na 16ª colocação, o primeiro posto da zona de rebaixamento. Ela está com um jogo a mais e na zona de rebaixamento da Série B. Meus amigos, fora o João, que ainda acredita... O João que está ausente na data de hoje, que ainda acredita na Portuguesa, alguém ainda acredita na possibilidade da Portuguesa não ser um time imbatível na Série C em 2015? Né? Olha, eu acho que a Portuguesa tem grandes chances na Série C de não estar na zona de rebaixamento. Eu faria algumas contratações. Eu indicaria, por exemplo, os advogados do Fluminense. Boa. Fora os advogados do Fluminense, quem mais poderia... Não sei, acho que Toninho Cerezo, toda Sócrates. essa turma, Sócrates, é um pessoalzinho... Acho que a Portuguesa despencou depois que aconteceu a coisa com o Fluminense, né? Perdeu o lembro. O diretor de patinação debandou. Eduardo Luna foi para Miami, diretor de patinação. Quer dizer, a situação está caótica. Vale lembrar que eles contrataram 10 Mas será jogadores. que ele foi né? atrás de um reforço de última hora? Pode ser. Eu acredito. Alguém que vem dos Estados Unidos para reforçar o Ed time. Murphy. A Liga Norte-Americana tá parada, né? Tico e Teco. A Marta. Ed Murphy. Mas enfim, o que será da Lusa, Igor? Você que é um futurologista de mão cheia. Está até com a mão enfaixada. É verdade. Não, eu acredito que não caia. Não acredito caia? que escape, sim. É que não, Com eles advogados contrataram... ou sem advogados? Sem advogados, eles contrataram 10 jogadores agora. 10 jogadores? Nesse retorno aí
da Copa do Mundo, né? Jocinei. Eu acho que Os falta maiores só... talentos do Corinthians. Quem sabe, né? No segundo turno eles... Falta um pouco mais de treinamento, apesar de ter ficado 30 dias parados aí, né? Eu acho que o grande problema foi a escolha do técnico. O sobrenome do técnico não era muito recomendável o nosso amigo Fux, com todo respeito. Com todo respeito. Olha, meus filhos ouvem esse programa, outras crianças ouvem, mas existem alguns treinadores que deveriam Ser proibidos. não deveriam. Certa vez eu estava Ou no então fórum. jogar depois das 22 horas. Certa vez, eu vou contar uma história muito rápida. Estava no Fórum do Jabaquara e vi uma pessoa semelhante a Paulo César de Oliveira atrás da minha pessoa. Daí eu falei, você não é o Paulo César? Ele falou, sou. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Você é advogado? Ele falou, não. É que a Federação Paulista exige que a cada 6 meses os juízes, os árbitros, levem certidão negativa. E como o nome dele é Paulo César de Oliveira, ele tem muitos homônimos. Então ele tem que ir de fórum em fórum buscar certidões de homonímia, comprovando que aquele processo não pertence à pessoa dele. E daí eu dei uma humilde sugestão e falei, olha, Paulo César de Oliveira, busque na sua árvore genealógica um sobrenome mais exótico, diferente, e inclua, justificável a inclusão, explique o porquê. Provavelmente na vara de registros públicos você vai ter êxito. O nosso amigo ex-técnico da Portuguesa deveria mudar o nome artístico dele, quer dizer. Então o Lucas não era Marcelinho, virou Lucas, quer dizer, realmente isso dá enfim, seja uma série de piadas, né? Eu acredito que sim, né? Parece que de funk você queria mudar para férias. Né? Olha, não deu certo. Mas isso atrapalharia os planos de internacionalização da Portuguesa. Exatamente. Eu acho que eu manteria Fux. Mas, enfim, como esse é um programa familiar, eu que lancei essa questão, vou retirar da mesa. Mas, Rogério, o seu tio participou, eu lembro que os dois grandes baluartes daquela manifestação que ocorreu na Avenida Paulista eram Roberto Leal e o seu tio João Carlos Martins. Como que ele está, qual que é a repercussão dessa situação Eles atual da chegaram a Lusa? gravar algum disco juntos? Parece que foi um Aí Bate o Pé orquestrado pela Orquestra de quinta... Heliópolis? Exato. Pela quinta de Beethoven, junto com Chopin, e foi um mix. Mas assim. como que seu tio está reagindo a essa situação? Você tem falado com ele? Olha, há 3 semanas eu tenho ligado ao ocupado, viu? Não, mas eu acho que a grande verdade, ele é maluco pela Portuguesa. Eu, assim, junto meu pai com os 3 irmãos dele, 2 são São Paulinos e 2 são Lusa fanáticos, né? O que ocorre é que o que ele entende, assim como muitos entendem, é que tudo que começou com a Portuguesa, parece que a coisa começou lá de dentro mesmo, né? Então, por mais que se faça, o próprio Roberto Leal falou isso em público, numa rádio, assim, de bastante expressão. Não, uma rádio de bastante expressão num horário assim, e no dia seguinte ao julgamento, né? Agora, você tenta torcer, você tenta fazer as manifestações, mas no momento que você vê o teu time, pelo menos, né, não fazendo um papelão como a Portuguesa está fazendo agora, né? Muito embora o Igor acho que falou certo, né? Agora voltou da Copa, tá reaquecendo. Eu acho que cair pelo menos para a Série C não cai, mas não dá para você ir de novo na Paulista, né? Ele tá o que ele vê no fundo, assim, pelo que eu vejo assim do meu tio, é aquela postura cautelosa, né? Não fala, vamos mudar de assunto, etc., porque não tem muito o que fazer. Mas né? É triste a situação do futebol paulista, né? Que na Série A, os 4 grandes só, né? Na Série B, a Portuguesa mal, o Guarani mal, né? Tá todo mundo mal, né? O Guarani nem sei, eu nem tenho... O Guarani tá na C? Eu acho que tá na C, o Guarani.
Então, Não, é a Ponte... a Ponte também não... Perdendo confesso, do Vasco, quer dizer... Então, o negócio tá... a coisa tá feia. Não, O Vasco tá numa fase muito O ruim. Taquaritinga, ele tá em ascensão, eu ouvi... Quantos times já ficaram na Série A da Paulistas? Já chegou a ter uns 8, 9 times. No máximo 20, eu lembro que... Quando chamava Campeonato Paulista, Campeonato Paulista do Brasil eram 20, né? CP do B, aí... Muito bom, amigos. Passemos ao Santos. Santos! Santos! Gol! Vidal, quais as novidades do Alvinegro da Baixada? O Santos terá um reforço contra a Chapecoense, que está jogando inclusive agora, né? Depois de mais de 2 meses afastado por conta de uma lesão no ligamento colateral do joelho direito, Thiago Ribeiro deve estar de volta ao time titular. E dessa forma, o Santos entra em campo com Aranha, Cicinho, Bruno, Uvini, David Braz e Mena. Alisson, Arouca e Lucas Lima. Rildo, que foi quem marcou o primeiro gol do Santos, né? Ele que jogou 17 partidas, é o segundo gol que faz pelo Santos, o Thiago Ribeiro e o Gabriel. Outra novidade foi Leandro Damião. O centroavante treinou com o time pela primeira vez desde que torceu o tornozelo durante um jogo treino, dia 11 deste mês, ainda no período de intertemporada do clube. Muito bom, meus amigos. Vocês acham que o Santos vencerá o Alviverde Chapecoense? Segundo o Vidal, já tá 1-0, né, Vidal? Olha, pelo que eu vi, até o começo, até umas 7h05, por aí, tava eu vi um tava pouco 1-0. antes, estava 0-0. Um pouco antes de começar o jogo, estava 0-0. Então, Eu também vi, tava 0-0. E tem acontecido isso nos jogos do Santos, com uma certa frequência. Esses empates pré-jogo. Mas olha, nós estamos trazendo aqui um comentarista diretamente da Baixada. Já tivemos contratações de peso. Pelo que eu vi agora, continua 1-0. 1-0. Marco F., você que é quase que um dirigente do Alvinegro Santista. É um ícone da É um Baixada. ícone, exatamente. Tem a estátua de Zito, a estátua de Pelé e a estátua de Marco F. lá na Vila Belmiro. Quais as expectativas? O Santos tem um time novo, com vários jogadores da base, mas, honestamente, eu não acredito que essa fábrica de jogadores ela seja eterna. Quer dizer, que o Santos monte um time a cada ano, né? Ele não está tão mal colocado, mas eu não acredito que o Santos classifique nem mesmo para Libertadores. O Thiago Ribeiro, ele tem desvio de septo, Rogério? Você que... Ele tem uma voz anasalada, né? Parece que ele tinha, e ele fez a operação, se não me engano, junto com essa operação. No SUS. Fez. Foi pelo SUS. Foi pelo SUS, por isso que demorou um pouquinho para ele retomar o... Mas bom jogador, hein? Jogou bem no Cruzeiro, jogou bem no São Paulo. Não, e o Rildo, que você se referiu, ele era um bom jogador na Ponte Preta. Ele foi reforçar O famoso Ribeirildo. É que eu achei engraçado. Que o cara tem uma estatística baixa, né? Eu tava vindo pra cá e eu tava ouvindo pela rádio e... Obviamente... Daí quando marcaram o gol do Santos, mas foi assim, o cara gritou, eu pensei que fosse assim, um gol de bicicleta. Rildo! Ele que tá na sua 17ª partida, é o segundo gol. Eu falei, quem tá... Mas ele não tivesse uma média de 2 gols por partida... Mas ele não é atacante, o Rildo, é? Ele é meio campista. É um ponta, né? Eu acho que ele vai... Ele igualou o Márcio Bittencourt, né? ataque. Márcio Bittencourt que fez 2 gols na história. Ele tá com uma média assim de um candidato nanico à presidência, assim, tipo Eu um acho que 0,3 poucas pessoas gols aqui por sabem partida. que o Rogério torce pelo São Paulo. Então eu deixo uma pergunta aqui. Por que o Santos, já foi discutido em vários programas aqui que eu acompanho, por que o Santos revela tantos bons jogadores? Por que o São Paulo e o Corinthians, que investem bastante dinheiro, não tem o mesmo resultado? Queria fazer uma outra pergunta para você.
Porque o Santos Posso interromper? Eu queria fazer uma pergunta. Um trem sai de Campinas com velocidade. Eu gostaria de saber onde eles se cruzam, qual será a velocidade. Gol de quem lá? Vitória. A TV tá virada, não dá pra ver. Tinha que deixar a TV virada pra cá. Né? O Santos que revela tantos jogadores. Não foi um tiro no pé pagar 40 milhões para Leandro Damião? Leandro Damião é uma vergonha. Tem alguma coisa errada nessa transação. Tem alguma coisa errada. Aliás, Deve ter mais de uma. Pelo fato de morar em Santos, a gente tem contato com várias pessoas. Inclusive, você está com a camisa do Santos. Esse azul é a camisa do Santos. Se você tem contato com várias pessoas ligadas ao futebol, né? Então, alguém me disse uma vez que o Muricy, ele já deve ter falado isso em outros lugares, que ninguém conhece nem 5% do que acontece no futebol. Né? Então, em todas as negociações, alguma coisa escusa a gente pode esperar. Eu vou ter que tirar a palavra, porque daqui um pouco ele vai ter a ousadia de falar que Alexandre Pato não foi uma grande contratação por parte do Corinthians. Aliás, eu estava vendo o jogo, eu estava vendo Corinthians e Bahia no Sport TV, o videotape, né? E aí eu estava pensando, puxa, que besteira que o São Paulo fez. Né? Você que é um São Paulino fanático, né? E a diretoria de São Paulo que sempre primou por bons negócios, né? Nos últimos tempos tem feito alguns negócios muito ruins. Tá dando tirando o Kaká, que eu acho que foi uma boa jogada. A questão de marketing e questão de futebol, né? Exato. Eu acho que dos dois lados. Assim, fazendo uma comparação, guardadas as devidas proporções, porque assim, em termos de marketing, eu acho que não existiu contratação melhor no Brasil na última década que o Ronaldo. Isso aí é muito bom. Aliás, eu acho que o Rio também. O Ronaldo foi contratado no dia em que o São Paulo comemorava o Hexa. Então, eu na ocasião eu liguei pro Marco Antônio, meu irmão, e disse, quer dizer, foi tão genial, quer dizer, que conseguiu ofuscar uma coisa fantástica, né? Ofuscou a comemoração do título, é verdade. E o hexacampeonato. Né? Exatamente. Na tricampeonato que o Muricy chegou a falar em campo, ainda falou, olha, vocês guardem isso, não vai se repetir. Isso não vai se repetir, falou essas palavras. Eu acho muito pouco provável que se repita. Eu também acho bem difícil. Se bem que o Cruzeiro está caminhando a passos largos aí para ganhar o bi, né? Pode ser. Inclusive está ganhando agora também Então, o Cruzeiro tem jogos fáceis agora, o Corinthians que está mais próximo tem clássico amanhã, eu acho que... Eu não sei se o Cruzeiro tem elenco, viu? Tem. Eu acho que é o melhor, um dos melhores. Eu também acho que é um dos melhores. Tem muitas opções no banco, você vê Tinga, você vê Dagoberto. Mas o Tinga é o novo Perdigão, com todo respeito. Quer dizer, então é uma figura folclórica, é uma figura que é simpático quando o time faz gol. Jogava com o Paulo Isidoro. Você avista de longe. Batista, lembra do Perdigão? Toda vez que o Corinthians fazia gol, ele não era um dos mais... Você viu como é que tá agora? Ele pulava junto com o pessoal. Ele era um entusiasta. Ele não consegue mais pular. Não, agora ele tá uma forma... Uma pichorra. Olha, eu não tenho o conhecimento do que significa essa palavra, então eu não vou. Como já houve um pequeno deslize, boneco mexicano, que eles quebram para que tem bala. Pichorra vem do latim pichorra. Pichorro. Bom, já que estamos pichorrando, avancemos e falemos de outra agremiação. Passemos agora ao time, vamos dar uma notícia bombástica, inédita. Ao time de Rogério Vidal. Nossa, mãe. Quais os destaques do São Paulo? São Paulo. Salve o tricolor paulino. Rogério, quais os destaques do São Paulo Futebol Clube? Você que será o 27º presidente. Olha, o técnico Muricy Ramalho, ele confirmou nessa sexta-feira que o Meia Kaká fará sua reestreia pelo São Paulo nesse domingo contra o Goiás, fora de casa pela 12ª rodada do Brasileirão, né? Além dele, o zagueiro, né, o Tolói, também volta a atuar pela equipe tricolor após voltar de empréstimo da Roma. Apesar de confirmar os jogadores no Serra Dourada, Muricy admite que eles ainda não estão no mesmo ritmo dos companheiros, já que estavam atuando no futebol europeu.
Segundo o técnico, porém, só com uma sequência de jogos a dupla conseguirá ficar no mesmo nível do resto do time. Essa questão, só desculpa já entrar essa questão do Muricy ter anunciado o Kaká era uma questão contratual, né? Porque o Orlando City, né, tinha em contrato que a estreia do Kaká só poderia ser dada no Morumbi. Agora, como o Kaká já está numa forma física razoável e o São Paulo vai ter 2 jogos, os próximos 2 jogos do São Paulo pelo Brasileirão vão ser fora. Houve a autorização? Daí eles falam, isso que é o bom senso, né? Eles chegaram pro pessoal do Orlando City e falou, nós vamos ter 2 jogos fora, nós vamos ter um jogo pela Copa do Brasil no meio da semana, né? Aliás, nós vamos ter um jogo fora agora contra o Goiás, um jogo no meio da semana, e ele só vai poder, e ele está em condição de jogo. E nós só vamos poder estrear na outra semana. Daí eles acharam que a volta do Kaká ao São Paulo fora de campo, fora do Morumbi, em Goiás, não ia tirar nada da receita. Porque por contrato, metade ou praticamente quase toda a receita de bilheteria e placa, publicidade, etc., iria para o Orlando City. Mas vai dar o público igual. Não, né? E a questão ou você acha que vai... O recorde da Record de audiência é quando o Corinthians iria contratar o Tevez no futebol da Record, que salvo engano está extinto. O Corinthians iria contratar o Tevez, eles transmitiram um jogo do Boca e a torcida do Corinthians queria ver quem era aquele tal de Carlito Tevez que o pessoal estava propagando, que era o novo Riquelme. Quer dizer, veja, amanhã o jogo da televisão é o jogo do São Paulo. Quer dizer, eu acredito que sim. Eu acho que é Corinthians e Palmeiras. Eu li em algum lugar, se eu não me engano, foi na Mesmo Folha. sendo na capital? Sim. Se eu não me engano, foi na Folha. Olha, se não for o jogo da televisão, daí eu Vai ser ponderaria. Não, mas eu acho que se ele jogar a semana que vem, eu acho que o público que vai... Mas, Rogério, esse vai acordo, desculpa, eu não entendi. O acordo não foi que o próximo jogo do Morumbi aí ficaria a renda para o Orlando City? Ou tem algum... Não, o próximo jogo, com certeza, vai tudo pro Orlando City. O Orlando Silva continuou. Exato, concordou, Orlando né? City, era Orlando City e agora, como tem tanto brasileiro, virou Orlando Silva, né? concordou, Exatamente. né? Mas eles concordaram. E tem alguma porque- promoção? O São Hã? Paulo vai fazer alguma promoção? Não, nada, porque é que vai. Eu acho que vai no mesmo natural, né? número É. de pessoas. Quem vai para ver o Kaká, né? Que é um rapaz Hã? bonito, Eu também acho Tem- bonito. e tem dentes. Desculpa, Tem exato, dentes. exato. Tem É Educado, né? educado, tem Exato. dentes. Nós não vamos enveredar por este caminho, pois não, Rogério. Até eu deixo uma Inclusive, questão olha, eu pros acho. outros- pros outros participantes da mesa. Juca, corta o microfone dele. Pois não, Rogério. Eu deixo 2 questões aqui. Comparando os jogadores, quem você acha, Rogério, mais bonito? Não, o bonito Raí ou o Kaká? Ah. E aí, usando os componentes da mesa. Eu, como disse, eu estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente o Juca, Rogério hoje. efetivamente corte o telefone Eu acho desse. que você é mais bonito que o Kaká, Rogério. Olha, eu tem uma também me beleza acho. exótica. Olha, eu acordo todo dia de manhã, eu olho no espelho e eu falo, putz. Com óculos ou sem óculos? Né? Olha, com óculos, sem óculos. Com né? lente, né? E eu falo, putz, espelho, você Deus tá foi sendo generoso sacana. comigo, né? Porque eu sou mais bonito do que esse cara que tá no Mas espelho. o pessoal né? está falando muito do Kaká, e eu acho que uma contratação muito importante foi do Vini. Porque o São Paulo não tem zagueiro. É Quer dizer, isso que tava mas faltando. eu tá Eu faltando acho que São vai dar um Paulo. grande equilíbrio no São Paulo. Na verdade, não foi uma contratação, né? Não, o Vini foi pro Santos. Não, aqui olha. Tolói. O Tolói. É. Não, mas é que o Vini ele foi uma contratação interessante no sentido de que a partir do momento que ele foi revelado pelo São Paulo, Não, e ele foi demonstra pro a Santos, ele abriu capacidade. lugar, como ele foi pro Santos, abriu lugar pro São Paulo contratar o Tolói. Porque se ele fosse pro São Paulo, aí o São Paulo... Exatamente. Não Obrigado. teria estreado a a logística da Marco F, coisa. obrigado. O raciocínio. Muito Então, bom. mas o Tolói. Na verdade, o Tolói foi devolvido, né?
Mas enfim. Não foi uma contratação, de repente caiu. Ele tava por empréstimo, né? E agora parece que a Roma não quis contratar mas um é definitivo. zagueiro de ofício, né? É Mas zagueiro de eu ofício. gosto, Ele gosto pode muito não do ser futebol um dele. Moscara, um Dario Pereira, mas é zagueiro de ofício. Mas esse cara jogou bem no Goiás. De repente não e formou uma dupla pelo boa no São Paulo Paulo. jogou bem também. O tempo que ele jogou no São Paulo agora, o ano passado eu gostei. Né? Teve algumas falhas, né? Olha, mas o problema eu não acho que era do Tolói, era da defesa do São Paulo. Então, ele deu azar com o parceiro. Exatamente, do esquema Eu também tático acho. que o São Paulo tem. Quem fazia com ele? Era o Rodrigo Caio? A análise Se não de me zagueiros engano, é sempre muito Não, complicada, na boa. porque ela passa também pela análise do meio de campo. Exatamente. Né? Então, às vezes você considera uma dupla de zaga maravilhosa, você estava com um volante, por exemplo, acabou. Né? Falou tudo. Hoje tem Souza, né? O ano passado não tinha. Souza é muito bom. O grande problema é que se você deixa o meio de campo aberto, é o famoso 7-1, né? Você abre lá e deixa uma defesa Mano a ainda mano. com coisa, o pessoal deita e rola, né? Embora a gente tivesse bons jogadores de defesa, mas se eles não estão postados bem, se eles estão fora de um esquema tático, etc. O Tolói, eu achei a participação dele, ele é um jogador raçudo, ele entra na bola, etc. Só que defesa é o que vocês falaram, defesa não dá para você analisar, não é como ataque, né? Defesa, você pode chegar e falar, pô, o cara é um matador, o cara é... Defesa você tem que trabalhar em conjunto. Né? O sistema defensivo, ele é... Começa no ataque, É. na marcação sob pressão. Exato, Por exemplo, o Chulapa. O Chulapa, ele auxiliava muito... auxiliava, assustando as pessoas. Exatamente. Principalmente os diretores do Guarani, né? Que eles- Eu assisti um jogo uma vez da Portuguesa Santista no Eurico Mursa, quando a Portuguesa estava subindo para a primeira Foi em divisão. cima do muro ou não? Esse assistimos também em cima do muro. Respeito total pelo torcedor. Aí meu pai foi reclamar que ele não pagou, tinha o lugar. direito de ficar em cima do Daí muro. o cara falou, não, mas pelo menos o senhor está em cima do muro. Teve cara que devia estar atrás do muro. Né? Então, mas aí um determinado lance lá, ia contra-ataque para não sei quem, o Chulapa vai lá e dá um tapa na cabeça do cara. Né? O Chulapa sempre foi uma pessoa muito... Não, ele foi Completamente tranquilo. maluco, né? E eu fui assisti- fechado pelo Chulapa na enxerga. E aí a gente... Você pediu desculpa, Não, né? então, mas aí nessas situações a gente às vezes fica nervoso e eu acabei discutindo. Quando abaixou o vidro e eu vi quem era, eu achei melhor deixar pra lá. Marco Vai F, evitar confusão. Marco F tem uma frase que eu achei interessante. Uma vez estava no mesa redonda Dr. Ives Gandra, pai do Rogério, e o Chulapa. E o Dr. Ives Gandra parecia um juvenil do lado dele. Daí a gente verificou, o Dr. Ives Gandra é uma pessoa bastante alta, uma pessoa bastante forte. A gente verificou, parecia um... Não, eu tive Não, a era oportunidade de escoteiro. jantar Meu ao pai lado de era- Rincon e Chulapa. Pelo amor de Deus. Meu Deus, cara, você fica assustado, cara. Você pagou a conta com Paguei certeza. pra Você todo jantou mundo. com o Rincon com o Chulapa? Não, eu jantei, eu tava ao lado, num restaurante lá, ao lado do Rincon do Chulapa. É. Eu não sabia pra onde olhar, né? Não, mas eu assisti um São Paulo e Corinthians que o São Paulo já estava com o jogo mais do que perdido, tudo, e era ainda naquela época que o banco de reserva... Quando ele deu um chute? Era Você só tava? o banquinho, não tinha nem aquela destruiu o aquela vestiário. descida, O né? lance tava Ele no... deu aquele chutão, a bola ia pra lateral, mas ele aproveitou que ia pra lateral, deu uma bica na bola para Morreram ir 6 no pessoas. banco. Quase que o banco inteiro foi para arquibancada, né, do coisa. Era um jogador completamente Uma pessoa fora. carinhosa. Exato. Não, ele era incompreensível. Leigo. Né? Olha, um time que teria equilíbrio seria Leão no gol. A gente poderia colocar na zaga. Quem que seria o nosso zagueiro? O Valber. O Valber, o Valber, um ataque, dupla de centroavantes, Bejoca e Serginho o Chulapa. Bejoca. Podia colocar o Dinho no meio de campo. Dinho, Cocito. Cocito, Olha,
A gente podia fazer aquele time zoológico. Assim, não, Cascudo, Júnior Baiano. Júnior Baiano. Ia ser três zagueiros. Não. Podíamos colocar no gol, acho que talvez o Leão ia amargasse um banco, seria Fábio Costa. Um goleiro mais. um goleiro mais tranquilo e tal. Lembrar de. Lateral, quem que a gente colocaria? O Zé Teodoro era um cara que batia, mas era um cara equilibrado. Era um cara. Não, tem que ser aqueles caras sem pino mesmo. Aqueles que iam pra ignorância mesmo. Mas enfim, seria um time bastante interessante. Colocaria de técnico, podemos colocar Renato Gaúcho. Então, uma pessoa ponderada. O Renato Gaúcho, depois que parou, ele é um cara tranquilo, né? Sérgio Ramírez. Ramírez? O uruguaio que perseguiu Poderia ser que. o Rivelino. Que caiu de bumbum, um cara que não- tranquilo. Tranquilo. Aquele lá que eu falei que O ele foi Jair expulso. Pisserni que deu um soco. Você Né? sabe que outro dia eu vi a decisão, ele foi absolvido. Mas que Em sorte. segunda instância. Deu uma cabeçada, né? Não, o repórter, quando era o jogo São Caetano e Vasco, o repórter fez uma pergunta, ele fez todo um gestual e acabou proferindo um murro no repórter. E daí, Quem nunca bateu num repórter? então ele foi. Pequena bobagem. Ele foi absolvido. Então ele foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de ter que indenizar esse repórter. Mas então. Não sabia. Sobe. Desce. Mas enfim. Mas, meus amigos, agora falemos do gigante da Turiaçu. Juca. Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente, Marco F, o que podemos destacar, você como um palestrino ilustre da Sociedade Esportiva Palmeiras? Ricardo Gareca não dá nenhuma dica sobre a escalação do time no primeiro derby que participará nesse domingo no Itaquerão e define o adversário como um time agressivo. Mas durante toda a sua entrevista coletiva nesta sexta-feira não mostrou nenhum temor do vice-líder do Campeonato Brasileiro. O técnico exige que o Palmeiras tome as rédeas do clássico mesmo em Itaquera. À frente do Verdão, o treinador perdeu as suas duas primeiras partidas, uma delas o clássico contra o Santos, em sua estreia na semana passada, mas vem de vitória sobre o Avaí pela Copa do Brasil, quando mandou a campo um time misto. E está certo que seu elenco tem condições de impor dificuldades ao anfitrião do confronto de domingo. Usando uma frase inédita, clássico é clássico, entendeu? Eu pessoalmente, de uma maneira assim, bastante isenta, sem revelar para quem eu torço, eu acho que vai ser 9-8. Vai ser um jogo bastante equilibrado, 9-8. Belo gol do Cruzeiro agora. Gol do Cruzeiro? 2-0. Meus amigos, Marquinhos. eu trago à mesa uma questão polêmica para discutirmos. O futebol paulista tem uma coisa muito interessante. Vou começar pela minha agremiação, para não imaginarem que estou sendo imparcial. Sim. O Corinthians é um grande freguês do Palmeiras. O Palmeiras é um grande freguês do São Paulo e o São Paulo é um grande freguês do Corinthians. Que coisa curiosa. Então, se pegarmos Corinthians e Palmeiras, eu me recordo que... Tô te achando meio palmeirista, hein? Não, eu me recordo que o Corinthians, quando o ano que caiu, até um Corinthians e Palmeiras estava na ponta. E daí o time do Palmeiras era um time risível, um time que não impunha respeito em ninguém. O Corinthians foi e perdeu de 1-0. Estava em 2011, quando o Corinthians foi pentacampeão, e o José Silvério perguntou pro Quesada, o time do Palmeiras era tão ruim. Foi na última rodada, né? Na última rodada, o goleiro do Palmeiras chutou a bola e o centroavante do Palmeiras, de costas pro gol do Corinthians, devolveu a bola. Daí o José Silvério falou, Quesada, esse fulano é jogador de futebol mesmo? Quer dizer, era um time horrível e o Corinthians não ganhou. Quer dizer, é uma coisa... Eu acho que o Corinthians tem muitas dificuldades. Quando foi campeão? Quando foi campeão. O time do Tite? Então o Tite tinha dessas aí, né? Eu lembro em 2011 também, quando o Corinthians foi jogar contra o Goiás. Pô, o Tite teve 6 jogos, se eu não me engano, e o Corinthians não rendia, era só empate. Não dá pra entender. Mas o Palmeiras
historicamente, a história é muito favorável ao Palmeiras. Nos o Palmeiras últimos anos menos, né? Mas manteve, por Se o exemplo. Palmeiras tem mais vitórias que o Corinthians, uma ou duas ou poucas a mais, mas eu acho que nos últimos anos isso tem sido mais equilibrado. Existe uma discussão se são 2 vitórias a mais ou 5. Essa é uma discussão se alguns É torneios... que sempre pega, né? Pega aquele começo da... E cada um da puxa a história. sardinha, a brasa para sua Exato, sardinha. Mas Mas veja, a história é muito favorável ao Palmeiras. O Corinthians estava na fila há 20 anos. O Palmeiras foi lá e carimbou a invencibilidade de títulos do Corinthians. O Palmeiras saiu do jejum em cima do Corinthians. Quer dizer, o Palmeiras historicamente se dá muito bem. Na década de 90 o Corinthians não teve muita sorte contra o Palmeiras. Mas aí na década de 90 tinha um timaço, né? Mas eu vou esse falar que é o um grande grande problema. que um amigo disse outro dia, sem nenhuma ironia, sem nenhuma provocação aos palmeirenses, né? Mas eu acho que o fato do Palmeiras ter caído a segunda vez é uma coisa esquisita, né? Cair uma vez, tudo bem, né? Eu acho que as pessoas, que os times vão se acostumando. E a gente, por exemplo, pega os times do Rio, né? O Vasco, né, que a gente estava se referindo agora há pouco, é um timinho, né? E já foi uma potência. Forte é só um nome, né? Cai Fica de forte novo, só um daí nome. já fala, isso, daí já começa aquelas piadas. Sendo do lugar direto, de você sendo direto, né? lá, Quando a tal. gente pensa no futebol paulista, nos últimos anos o Santos tem ganho algumas coisas, mas é mais São Paulo e Corinthians, né? Porque o Palmeiras, apesar de tanta história, tantos títulos, né? Ele tá um pouco fora. O Palmeiras Eu eu acho concordo. que vai dos 4 times, muito embora eu acho que esse técnico, eu vi uma coletiva dele, inclusive foi depois do jogo. Ele já trouxe 400 jogadores da Argentina. Né? Ele acabou com o River, né? Vocês viram quem que é a nutricionista? não, o Cristina River Kirchner é nutricionista do Isso Não, lembra mas- um pouquinho a passagem do Passarella pelo Corinthians, né? Não Que dá. ele- Não, eu acho Passarelli, que você sabe que o técnico atual da seleção argentina Sabedia. era assessor. Sim, era ele que fazia o meio campo lá, porque eu vi uma entrevista, não sei se foi o Vampeta que falou, ou se foi o Ronaldo, que os jogadores não conversavam com o Passarella. Era só com... Os caras chamavam ele de Alê, né? Era só com ele. Tanto é, tem uma história que todo mundo endeusava o Tevez e tal, que é o melhor do mundo e não sei o quê. E aí O Marquinhos gostava muito dele. Ah, né? muito. E... esse podia jogar no time. É verdade. E aí quando era 10º. Né? dizem que o Sabella falou, eu não consigo entender como endeusa um cara igual a esse. Porque na Argentina tem vários iguais e, não Eu dá acho que pra a entender. grande crise do futebol brasileiro, né? Essa e também do importação. argentino, são os técnicos. Né? Eu acho que são poucos os técnicos Eu acho que na Argentina tem bastante bons. Mas eu acho que a Argentina tinha elenco para ganhar essa Copa. Você não acha? Acho que o grande reforço do futebol argentino é o Papa, porque o que o São Lourenço está fazendo é um negócio. Eu acho que se o Tevez fosse titular no lugar do Higuaín, ele teria feito aquele gol. O que o Tevez fez que ele não seguiu carreira na seleção? Aí é que tá. Aí vem o lance do Sabed de achar que ele não é um jogador normal e desagregador. Porque ele não é amigo do Aí Messi. que é o X da... Ele não é amigo do Messi. E o Messi fez a panelinha. Ó, Cruzeiro Como vocês acham que o 3-0 tá Como sendo vocês acham que o Messi lavado saiu o dessa negócio. Copa, Rogério? O que você acha que... Como é que o Messi sai? Ele sai Mas, vitorioso? sinceramente, não acho que eu acho que ele sai muito mais vitorioso com algum título ou uma condecoração que Eu ele acho que a receba injusto. no futebol europeu do que A Argentina pela teve Copa. uma sorte grande, né? Na final, acho que a Argentina jogou melhor que a Alemanha. Poderia ter ganho o jogo, né? Não, tava Mas pau acho a que a pau, sorte da podia dar Argentina foi o qualquer 7x1. um, que- Porque aí, diante do 7x1, quer dizer, o fracasso, entre aspas, da Argentina Claro. é Tirou a pequeno. responsabilidade da Argentina. Que, aliás, o Milton Neves disse essa semana que esse 7x1 serviu para enterrar 50, né? Nossa, Pra- ninguém fala do Barbosa. Barbosa, agora. Barbosa, Não, a Barbosa própria- Só 2 gols. Eu achei muito interessante uma reportagem com a filha do Barbosa, que ela falou, lavei a alma do meu pai, né? Porque ele fala, pô, Que bela coitada, lavada, né? 60 anos só levando na cabeça por causa do... Coitado. Aliás, essa semana a seleção completou 100 anos.
A seleção, o 100º aniversário do primeiro jogo da seleção brasileira. Por isso que vão ter até alguns amistosos. Daí que eles também falaram que essa rapidez nível, tipo Zimbábue. Não, a gente tem que ir pra... O Azerbaijão já é uma... Não, a Azerbaijão tem o medo de a gente tomar de 6. Mas, meus amigos, precisamos finalizar a nossa análise da Sociedade Esportiva Palmeiras. O que mais? Qual a sua expectativa seco, Rogério, amanhã? Corinthians e Palmeiras. Eu acho que dá Corinthians. Tá em casa. Pra sobrevivência dos jogadores e da torcida do Palmeiras. Porque 40 mil corintianos, 2 mil palmeirenses e 11 em campo. Até uma questão de segurança, que eu acho que isso com o tempo vai ser resolvido, né? Mas o Itaquerão... O extermínio dos palmeirenses. É um estádio já deve ter sido comentado a rodo aqui no programa. Um estádio de primeira categoria, né? Primeiro mundo mesmo. Agora, o único problema do Itaquerão é essa mobilidade, né? A saída... O que aconteceu durante a semana, né? Que os torcedores ficaram sem o último metrô. Né? É lamentável, né? Que ridículo, não. E o governo do estado de São Paulo, né? Quer dizer, a diretoria do Corinthians também. Veja, isso aí devia ter sido analisado. Mas eu acho que estão correndo pro lado errado. Você acha que é por isso que o pessoal não chegou na estação na hora? Correram pro lado errado. Eu acho que o lance aí não é... É destruir a Rede Globo. Aí é que tá. Não, o lance não é... tem que ir metrô até 1h da manhã. Não, você tem que colocar o jogo às 8, às 9, no máximo. Isso não vai ter. Que é um absurdo. Não, mas o que eu acho, no caso do Corinthians, por ser o Corinthians, e trazer a receita. A Globo pega um jogo do Corinthians e joga no horário das 10. O Ibope vai lá pra cima. Eu conheço uma Porque eu acho que a mobilidade deles eles têm que fazer. Constrói logo um estacionamento naquilo. Eu tive semana passada no Rio Grande do Sul e passei na frente do Beira-Rio. O que eles estão fazendo agora... No Itaquerão? No Itaquerão? Isso. Então, mas tem o estacionamento. Eu não sei por que ele não foi usado na Copa. Ele tem o prédio leste, ele tem 11 andares, né? E são 5 ou 6 de estacionamento. E tem o estacionamento onde durante a Copa eles montaram lá algumas barracas, né? Eu não tenho certeza, esse número eu estou chutando, mas alguma coisa para 5 mil carros, quer dizer, aliás, Rogério, você que é São Paulino, a grande justificativa, né? Eu sempre digo isso, sou corintiano, acho que maravilhoso ter construído o estádio. Os jogos não foram realizados no Morumbi, a justificativa é porque não tinha estacionamento. E olha que absurdo. Hoje os jogos foram lá e não teve estacionamento. Você não teria. Se eu não me engano, era pra... Você não teria acesso. Porque você não tem metrô perto. Não, mas eu digo assim, o metrô está chegando lá, mas eu digo assim, a justificativa, né, por causa da briga, que teve, assim, né? A justificativa eu não tô dizendo que isso foi correto. Não foi Uhum. correto. Mas eu estou dizendo assim, ó, o problema é que não teria estacionamento. Então, foi construído o estádio com estacionamento, mas ele não foi usado. É uma inverdade, que o Morumbi não tem estacionamento. Tem um amigo nosso, Antônio Montemurro, ele tem um estacionamento de 15, acho que são 16 vagas. Aliás, eu faço uma pergunta, não sei se vocês já pararam o carro. O Morumbi é um estádio maravilhoso. Eu tive recentemente num show com a minha filha lá, quer dizer, um estádio grande, muito bom, né? Bom. Agora, O Marco F, inclusive, subiu no show do Andy eu confesso que eu fui. Na verdade, curioso que a filha ela não foi. Mas a filha dormiu durante o show. A minha filha me levou no show do One Direction. Inclusive ele colocou uma testeira do One Direction. Então, mas vocês já tiveram a oportunidade de parar nesse estacionamento do Morumbi? Esses terrenos? Não, é triste. Não, olha, e aí você é esperto, né, já aconteceu isso acho, com todo mundo, esperto você chega cedo. Aí você para lá em cima. Né, ou então lá embaixo, você para no fim do estacionamento. Aí você nunca mais sai. Né? Eu me lembro que eu fui num São Paulo Internacional, porque minha filha é São Paulina, e nós chegamos cedo, parei o carro, e aí eu tive que esperar todos os carros saírem. Não, é ridículo. Aquele tipo de estacionamento. Ou quando acontece uma situação surreal. Tem algum projeto para fazer estacionamento? Tem, mas o projeto ele tá ligado com a cobertura. Por isso que ainda não saiu, porque também precisa de aprovação. É que estacionamento sem cobertura, realmente. É melhor deixar no shopping Daí fica complicado. Agora, essa coisa de estacionamento aconteceu
com a pessoa que trabalha comigo uma situação surreal. Ele era corintiano, ele parou o carro no estacionamento, mas daí veio o flanelinha e falou, dá um dinheirinho, tal, tudo, só pra tomar conta, tudo, velho, aquela coisa que você não dá antes, enfim, teu carro acaba, né? Daí ele falou, putz, quanto, né? Ele falou uma quantia que era... Cinquentinha, né? Não, ele falou a quantia que era mais cara que o ingresso, né? Daí ele falou, não, tudo bem e tal. Era um jogo pequeno, era do Paulistinha ainda, do que estava sendo realizado. Daí ele foi lá, falou, pô, o cara tá me roubando, mas tudo bem, vai. Não vou pagar depois a funilaria do carro, né? Deu lá. Daí foi para a arquibancada, tal, tá, pimba, gol do Corinthians. Ele foi comemorar, ele virou literalmente abraçou o flanelinha. Ele falou, esse cara devia estar tomando conta do meu carro. Agora, se eu reclamar com ele, bobeou desce uns 10 flanelinhas. Isso se chama acesso remoto. E devia ter câmeras. Com certeza, é a modernidade, é a tecnologia. Claro. Bom, ele estava de celular. Assim, já que estamos falando de... A babá eletrônica, hoje em dia, não é? Que o babá eletrônica com imagem, com uma babá eletrônica. Se tocasse o alarme, ele olhava. Eu tenho um filho de 5 meses e é o filho mais novo, e agora a babá eletrônica é com imagem, né? Então, às vezes, ele começa a chorar, minha esposa olha na babá, às 4 da manhã o olho dele parece que são 2 de tão aberto. Eu flanelinha também. Mas enfim, eu acho que ele devia ter um... Meu amigo Juca, em homenagem a Eduardo Peretti Luna, que está em Miami, falemos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians! Salve o Corinthians! Igor, com dor no coração, tiramos o hino. Pena. Quais as novidades do Timão? O Corinthians vai fazer a estreia de seu novo uniforme no clássico de domingo contra o Palmeiras, inspirado em um modelo utilizado na década de 70, com Rivelino como craque. A camisa é mais uma das homenagens que o clube vem fazendo ao ex-jogador. Palmeirense na infância, Rivelino se tornou corintiano ao ganhar uma oportunidade de virar ídolo no rival. Sua trajetória na equipe do Parque São Jorge foi encerrada justamente após uma derrota, com o uniforme tradicional, para o Palmeiras no final do Campeonato Paulista de 74. Da qual foi considerado culpado injustamente. Eu preciso preciso contar uma história aqui a respeito de 74. 74, meu pai levou meus 2 irmãos no Morumbi para ver o jogo que teve o gol de Ronaldo. E o meu irmão convidou o vizinho palmeirense. Então o meu irmão mais velho... nunca mais voltou para casa. Daí meu pai falou que tá o pior... desde esse dia. Mengele... Meu pai falou que o pior não foi perder o jogo pro Palmeiras. Foi sair do Morumbi com o moleque com a sua bandeirinha do Palmeiras no carro do meu pai. E daí eu falei, mas pai, por que você deixou? Ele falou, não, coitado, ele também tinha o direito de comemorar o título. Então meu pai, depois daquele dia, nunca mais assistiu o jogo com ninguém que fosse de agremiação. E o moleque também nunca mais assistiu nenhum jogo. Vou só contar uma outra história rápida. Em 79 fomos assistir, esse eu estava, Corinthians e Ponte Preta. A final do Paulistão. A final, aquele que o Zé Maria sangrou e tal. E daí o meu pai convidou um amigo, o filho de um amigo, do Paulo Jatobá, já falecido, para ir conosco, o Marco F. estava, no Morumbi. E o filho do Paulo Jatobá, o Marcos Jatobá, levou o primo dele. E o primo dele era, assim, com todo respeito, um bolha, né? Então o moleque, ele foi ao Morumbi de camisa social, fechado, até o último botão. E daí eu me recordo que fomos Marco F., meu pai, Marcos Jatobá, o primo, minha mãe e eu. E daí o menino, quando foi apresentado a minha mãe, falou, encantado, é um prazer. Eu não me lembro se usou o termo incomensurável, mas próximo disso com 6 anos. Próximo disso. No final do jogo,
esse menino estava sem camisa, girando a camisa, gritando 1, 2, 3, 4, 5 mil. E daí recordo. Viva o Brasil! Recordo da minha mãe virando pro meu pai perguntando como devolveremos esse menino. A relação do meu pai com os moleques é uma relação um pouco complicada. Um sumiu, o outro se perverteu. E eu preciso só contar mais uma história, já que você está falando de relações. Estava com a minha filha Rebeca e o meu pai no Pacaembu e o Corinthians perdeu para o Atlético Paranaense. E daí existia um menino que ele tinha algum problema, coitado, hidrocefalia, alguma coisa do gênero, e o menino chorava copiosamente. O Corinthians tinha perdido do Atlético Paranaense 2 gols de Paulo Baier. Daí o meu pai se ajoelhou candidamente na frente da cadeira de roda do menino. Rebeca, minha filha, foi testemunha desse ato, e começou a falar: mas não chore, somos corintianos, eu já vi esse time perder e eu continuo, nós amamos, tal. Daí o pai falou: não, é que é a terceira vez que ele vem no estádio, é a terceira vez que ele perde. Daí meu pai falou: por que você traz esse menino? Mas enfim, são histórias. Qual a expectativa de vocês em relação ao jogo de amanhã, pessoal? O Vidal já externou que Sendo bastante honesto, eu acho o time do Palmeiras muito fraco. E eu não ficaria espantado se o Corinthians conseguisse um resultado elástico. Não, e o Corinthians está bem, hein? Não é, olha... O Corinthians nessa volta da Copa, ele tem um ótimo elenco, né? Até o Rogério São Paulino, durante a transmissão do jogo na última quarta-feira, o Casagrande, ou não sei lá qual comentarista, eles queriam saber quem substituirá o Jadson, né? Ou quem substituiria o Jadson. E lembraram do Danilo. O Danilo, que já não é o que era, né? O Danilo já joga. Mas ele é um jogador. Acho que ele joga um bolão. Ele foi super importante no São Paulo, ele nos títulos maiores do Corinthians Ele também brilha foi em clássico. e contra o Palmeiras principalmente. Né? Mas isso na década passada, né? Assim, não, ele tá velho, né? mas se você pensar na composição do elenco, ele é Eu colocaria o Renato Augusto. Eu acho que sim. Mas é engraçado, para clássico eu deixaria o Danilo. Agora, o Danilo eu acho que ele é garrudo ainda. Tudo bem, idade já foi. No São Paulo ele foi um jogador espetacular. Eu acho que no Corinthians também. Foi, num jogo 5-1 né? Que o Corinthians ganhou. Eu acho que ele é o único jogador que conseguiu, né, a Libertadores e Mundial com dois clubes diferentes, né? Com 2 clubes. Acho que sim, né? Pelo que eu conheço, não vejo... Luizão, acho que conseguiu com o Vasco, Vasco e São Paulo. Não, o Vasco foi vice. Ele foi campeão. 97 ele não estava? Não, mas ele foi vice mundial. É mundial, perdeu pro Real Madrid. Que o Raul. É verdade, tem razão. Aqui, inclusive, tem uma famosa história sobre o Vasco. Tamanha naquela época. Alguma notícia do Fred? Eu tô com saudade do Fred. Ele não jogou, não. Foi recebido pelas crianças, né? Foi recebido pelas crianças que não assistiram a Copa e gritaram. Ele ainda tá em folga. Saudade do Fred, aquele futebol mágico. Agora sobre o Corinthians. Sumiu o gol, né? Amo você. É o Fred, o dinossauro, né? Vamos lá. Sobre o Corinthians, o que me preocupa é o Mano. O Corinthians começa muito bem, aquele lance de pressão, e faz 2 gols contra o Inter, contra o Bahia, e aí para de jogar. Não pode ter esse estilo A e estilo B. Quer dizer... Então, aí a gente cai na questão da seleção brasileira. Apesar de corintiano, graças a Deus que o Tite não foi para a seleção, porque seria a mesma coisa. A mesma pegada do Filipão. O Mano e o Tite são muito parecidos. O estilo gaúcho, né? É aquele, o esquemal mesmo. Eu acho que apesar de tanta desgraça, o Dunga, pelo menos o Brasil não vai tomar gol, entendeu? Mas é gaúcho, né? É gaúcho, mas o Brasil não vai tomar gol. Mas eu acho um baita retrocesso. Lamentável. Eu acho que é um retrocesso do ponto de vista de você querer... futebol arte. Não, você chegar em menos de um mês desse destroço que foi a Copa pro Brasil. Querer decidir o que vai você acontecer. Chegar e falar, olha, vão arrumar a casa e no fundo você não está arrumando porcaria nenhuma. Você bagunçou mais a sua casa. Exatamente, já contrataram até, não sei, tiraram todo mundo e colocaram... Não, Gilmar, com todo respeito, Gilmar... Ele é empresário, né? Não, e cá entre nós, a maioria das pessoas eram empresários. É a mesma coisa. E todo mundo foi contrariado. O próprio Dunga falou, olha...
tem um conflito de interesse? É a mesma coisa que no dia Claro da que eleição tem. do Corinthians, Claro o ex-presidente do Palmeiras até a véspera se tornar candidato, né? Quer dizer, teve um caso curioso, né? O Sarney, ele era presidente do PDS, né? Então até um ano antes da eleição do Tancredo, Ele estava na oposição. ele era da oposição, mas foi um ano, quer dizer, então, mas não uma velocidade tão rápida, né? E continua. Olha, Não, interessante ainda é você que tivesse- na presidência da CBF, né? O Marco Paulo Del Nero vira presidente e o Marinho vira vice. Não, Não vai mudar Você nada. não tá. Nada. Você tá trocando 6 por meia dúzia. Como você torcer? Não tá mudando... Como torcer para uma instituição dessa, para uma seleção dessa? Não, o que eu acho que vai cair bastante discreto, até por todas essas medidas que eles fizeram, porque também se viu nessa Copa aqui, uma coisa eu acho que dá para extrair da Copa. Foi a Copa que todo mundo percebeu que hoje não tem mais seleção forte ou fraca, todo mundo conhece todo mundo. Né? Então, É porque todo mundo joga no mesmo lugar. Exato. Você pega o time da Argélia, tá, meu, Mas junta a isso. maioria joga na Igor, Europa. Junta isso, Igor, com a questão de você saber que uma seleção, quando ela está indo para um grupo, esse grupo foi escolhido o quê? Um ano e meio antes, né? Então você está estudando a seleção, né? E geralmente a maioria das seleções, com poucas exceções como o Brasil, são seleções que estão sendo formadas há um bom tempo. Só o Brasil, o pessoal fala, não, é que escalou há pouco tempo, tal. Concentrou, chamou há pouco tempo. Não, todas tiveram esse tempo de maio para chamar. Uma pergunta. Agora, treinar a seleção... Quem é o todo jogador mundo- que o Filipão Poderia ter chamado? não disse Que não queria que não ter, queria. né? Poderia ter trocado. É, né? É Porque difícil os 23 falar. jogaram. Os 23 jogaram no final, até o final Acho da que não, o goleiro não. É, Faltou o um goleiro. goleiro, né? Terceiro, O terceiro Jefferson. goleiro. Só o Jefferson, mas quer dizer, Coitado, terceiro goleiro mas também que é o declaração famoso- estúpida, né? Pois É o famoso mas substituto é o único Gandula, grupo, né? né? Ele une Nunca vai bastante o entrar. grupo. É bem agregador. Mas aí o Mauro César falou algo interessante. Ele falou sobre estudar o adversário. A Alemanha vem com um dossiê com 500 páginas sobre o adversário, o próximo adversário. Aí ele falou, o Filipão ele vai com o livrinho do Santizum, A Arte da Guerra. Bela palestra. 7-1. A quantidade de pessoas que ele mandou para aquela granja Comari para dar palestra de motivação. Daqui a pouco tá o Paulo Coelho lá falando. Nesses Não programas, dá, nesses com todo programas de respeito, televisão aí durante a Copa, alguém disse assim, ó, que, puxa, ótimo uma psicóloga, mas a gente precisa de técnico. Verdade. Exatamente, pô. Essa sabe? seleção, ela foi muito criticada. Eu critico o ataque. Desde o início da Copa, pra mim o grande Aquele problema ataque não existe, era o não ataque. existe. Mesmo porque Fred não dá e Jô pior ainda. Mas assim, Era você tem Allan ingrediente. Kardec, né? Era Allan Kardec. Era o momento, era Allan Allan Kardec. Kardec. Sei lá, o Tardelli é melhor do que o Jô. É que o Tardelli... mas enfim. Aquele Entendeu? chute que o Jô deu Mas- quando ele entrou, É. foi contra o Chile, não foi? Teve uma bola que o cara deu um Meu lançamento Deus pra ele, do céu. bateu no Ele- calcanhar. ele- Não, é aquele chuta de olho de fechado. desafio ao galo. Chute de olho né? fechado. Foi- Que nem algumas pessoas que eu conheço que faziam. Não dá, né? Falei, Meus pai, amigos. por favor, Marcos. Meus fique- amigos, eu me recordo, Marco F jogando, fumando, mas enfim. Meus amigos, infelizmente, chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista. Convidamos uma vez mais nossos ouvintes para que curtam e compartilhem nossa página no Facebook, Torcida Paulista, tudo junto. O Igor está aqui sinalizando 4-0. Cruzeiro 4, Figueirense 0, Figueirense. Santos 2, Chapecoense 0, Vitória 1, Corinthians e Palmeiras Criciúma 0-0. zero. até o Corinthians e momento. Palmeiras Até o 0-0. momento, até o momento 0-0. E o estádio vazio, hein? Isso é preocupante É. ou não? Meus Vai dar o que amigos, falar. minhas amigas, na mesa de som, o Lusitano Juca. Grandes, Juca. Tendo o oferecimento de Dicê Engenharia, 40 anos construindo com qualidade. Tuxpan, cozinha mexicana, Paulista 1499, loja 31. E Panam, cozinha Empório das Américas, Alameda Jaú 1898. E Instalcom Telecomunicações Limitada, que desenvolveu a solução móvel para atender a cobertura 4G da Vivo na Arena Corinthians.
Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que na próxima semana, das 19 às 20 horas, participem uma vez mais do Torcida Paulista. Aproveito a oportunidade para solicitar as orações de todos pelo nosso pai do Marco F., meu pai, que está na UTI, está num quadro bastante grave. Hoje nós estivemos lá, ocorreu uma intercorrência e está lutando bravamente pela vida, mas infelizmente o quadro é bastante delicado. Então queremos na semana que vem dar a notícia para vocês de que ele se recuperou. Contamos com as orações e caso seja a vontade de Deus, seja lá qual for, temos certeza que é a melhor, mas contamos com o coração de todos. Não, o tio Milton vai sair dessa e todo mundo está rezando. Força, tio Milton. Eu acho que ele não joga amanhã, né, Rogério? Não joga amanhã contra o Palmeiras. Muito bom. Boa noite a todos, bom domingo e agradecemos a presença de Rogério Vidal, pai do Lorde Luiz Felipe, Igor, nosso amigo. Eu que agradeço. E tivemos a presença ilustre deste baluarte capilar do futebol, Marco F. Muito obrigado, Marco F. Muito obrigado pelo convite.